Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de filosofia. A aula de hoje, a gente vai fazer a revisão das aulas que nós trabalhamos ao longo desse bimestre. A aula de hoje é a aula 1.2.8, revisão geral. Nessa aula, como eu disse, a gente vai tentar revisar as outras 7 aulas que nós tivemos ao longo desse bimestre. Quais foram essas 7 aulas? Primeira aula, metodologia da pesquisa científica, resumo de texto. A segunda aula, Édipo Rei, uma tragédia de Sófocles. Depois nós trabalhamos o tópico mitologia e os pré-socráticos, e aí eu dividi em algumas aulas. Eu tive primeiro uma investigação em que eu trabalhei na aula 3 e na aula 4, em que vocês mesmos iriam estudar esse tema. Depois, lá na aula 5, eu tive uma aula sobre mitologia e na aula 6 nós ministramos uma aula sobre os pré-socráticos. Já na aula 7, nós estudamos um trecho do livro Introdução ao Pensamento Filosófico, do Karl Jaspers, e o trecho do livro se encontra lá no capítulo 3, que é intitulado O Conhecimento Fundamental. Vamos começar com a aula sobre metodologia da pesquisa científica, resumo de texto. O que foi que a gente estudou nessa aula? A gente viu o conceito e a finalidade do resumo. Então, nós estudamos que o resumo é a apresentação concisa do texto que destaca os elementos de maior importância. Então, isso que é um resumo. É uma forma de você apresentar o texto para alguém que ainda vai ler o texto completo. E no resumo, normalmente, você destaca apenas os elementos de maior importância. E é por isso que um resumo ele é menor do que o texto normal. Então, o texto que você está trabalhando tem 10 páginas. Você consegue resumir esse texto em apenas uma página. E aí aqui na imagem a gente vai ter um exemplo. O livro A República, do Platão, que é um livro de 500 páginas, tem 10 capítulos, que ele chama lá de 10 livros. É um livro enorme. Você consegue resumir ele, por exemplo, em 20 páginas. Ou seja, você vai destacar os pontos principais nessas 20 páginas. Você não vai falar sobre cada aspecto, sobre cada página do livro. Você não vai fazer isso. Você vai destacar os elementos de maior importância do livro. E é por isso que você consegue fazer uma apresentação menor, uma apresentação mais concisa, ou seja, mais condensada. E é isso que é o resumo. Depois nós trabalhamos a tragédia Édipo Rei, que é uma tragédia de Sófocles. O que conta essa história? Ela conta a história de Édipo, que era um grande rei, o rei de Tebas, que durante toda a sua jornada sempre quis ir contra o seu destino. Mas na medida em que ele queria ir contra o seu destino, ele já estava fazendo aquilo que o destino queria. E ele era um grande sábio, ele conseguiu, por exemplo, resolver o enigma da esfinge, que perguntou para ele qual era o animal que de manhã andava com 4 patas, à tarde andava com 2 e à noite andava com 3. E qual foi a resposta dele? O ser humano. Porque o ser humano de manhã, ou seja, quando ele é bebê, ele engatinha, anda com 4 patas. À tarde, ele é adulto, ele já andaria só com 2 patas, que são as 2 pernas. E à noite, ele já seria velho, ele andaria com as suas 2 pernas mais a bengala, ou seja, como se fosse 3 patas. Ele era um sábio e era um grande rei, mas ele recebeu uma espécie de maldição já desde o nascimento dele, que ele mataria o seu pai e se tornaria marido da sua própria mãe. E aí ele foi colocado em uma outra cidade, foi para uma outra cidade, foi criado nessa outra cidade. Lá nessa outra cidade ele se tornou rei. Depois, sabendo que ele teria uma certa profecia de que mataria o seu pai e se casaria com a sua mãe, ele decide fugir da cidade, porque ele estava pensando que o pai e a mãe eram o pai e a mãe lá da cidade onde ele foi criado. E aí ele fugiu dessa cidade e foi parar numa outra cidade. Que cidade era essa? Onde existiam o pai e a mãe originais de Édipo. E lá, chegando lá, no caminho, ele mata o rei dessa cidade, que era o próprio pai, e chegando lá na outra cidade, que ficou sem o rei, que foi o rei que ele matou, ele acabou se casando com a rainha. Quem era essa rainha? A própria mãe dele. Então a ideia que está por trás, que a gente tentou trabalhar, é de que na tragédia você não pode mudar o seu destino. Na visão mítica, na visão mitológica, você não consegue mudar o destino. Não há ideia de liberdade. Então aqui a gente vai ter um trecho para a gente ler que resume um pouco sobre essa aula.
Anos depois, então, tudo é revelado. O chefe da carruagem, morto por Édipo, era Cadmo, o antigo rei. Édipo foi, assim, o assassino de seu próprio pai, conforme já determinado pelo seu destino, que nunca, conforme a mitologia, pode ser alterado. Então a gente tem aí na imagem Édipo e Antígona, que é uma das filhas de Édipo. Édipo, como vocês podem observar na imagem, já está cego ali, porque ele furou os próprios olhos quando ele soube de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Ele não suportou tudo aquilo que aconteceu. Então, uma outra imagem aí mostrando novamente Édipo e Antígonas, ou a praga de Tebas. Depois nós tivemos as aulas sobre investigação, que foram a aula 3 e a aula 4. Não vou fazer a revisão dessas aulas, já vou partir logo para as aulas que nós tivemos sobre mitologia e os pré-socráticos. Na aula 5 foi a aula sobre mitologia. E aí nós vimos alguns exemplos de mitos gregos. Qual foram esses exemplos? O mito dos deuses primordiais, mito de Prometeu e o mito de Pandora. O mito dos deuses primordiais vai falar como os deuses surgiram, como foi a origem dos deuses. Então os primeiros deuses foram Urano, que é o céu, Gaia, que é a terra, Oceanos ou Poseidon, e vai ter também o Tártaro, que é o submundo. Então a partir desses deuses foram formados todos os outros deuses. Então esse mito, o mito dos deuses primordiais, narra isso, narra a origem dos deuses. Depois a gente vai ter o mito de Prometeu, que é praticamente um mito sobre a origem da espécie humana. Prometeu foi uma divindade mitológica que deu aos seres humanos o fogo, que representa a razão, a capacidade de você modificar a natureza, modificar os objetos. Só que ele fez isso, ele deu fogo aos homens sem a permissão de Zeus, que era um dos mais poderosos deuses. Zeus, para se vingar de Prometeu, amarrou ele em uma montanha e fez um abutre devorar durante todo o dia o fígado dele. E à noite, durante o período da noite, o fígado dele se regenerava. E assim o sofrimento de Prometeu continuaria eterno. Depois nós vamos ter o mito de Pandora, que tem a ver com o mito de Prometeu. Então, Zeus, para se vingar de Prometeu também dos seres humanos, mandou uma caixa em que ele pediu que todos os deuses colocassem os piores males dentro dessa caixa. Só que quando Zeus mandou essa caixa por meio de Pandora para os seres humanos, Pandora levou essa caixa para os seres humanos, uma caixa ou um baú, Zeus disse aos seres humanos que essa caixa era a caixa da felicidade. Quando chegou aos seres humanos, Pandora abriu a caixa e de lá saíram todos os males, saíram doenças, mortes, sofrimento, tudo que era de ruim saiu dessa caixa. Quando foi no último momento em que ia sair o último mal, Zeus ordenou que Pandora fechasse a caixa, e ela fechou. E lá ficou o último mal, ou um dos últimos males, que foi a esperança. Na verdade, a esperança é tida como um instrumento de felicidade para a gente. Por quê? Porque essa caixa era a caixa da felicidade. Foi colocada para os seres humanos que ela era a caixa da felicidade. Eu tenho uma interpretação aqui muito boa, que é do Nietzsche, nesse livro aqui, Humano Demasiado Humano. Na seção 71, ele vai dar uma interpretação sobre o mito da caixa de Pandora. Ele vai falar o seguinte: o homem tem agora para sempre o vaso da felicidade e pensa maravilhas do tesouro que nele possui. Este se acha à sua disposição. Ele o abre quando quer, pois não sabe que Pandora lhe trouxe o recipiente dos males. E para ele, o mal que restou é o maior dos bens. Qual foi o mal que ficou lá dentro da caixa de Pandora? A esperança. Para o ser humano, isto, na verdade, é o maior dos bens, a esperança. Zeus quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar torturar. Para isso, lhes deu a esperança. Ela é, na verdade, o pior dos males, pois prolonga o suplício dos homens. Então, tentando explicar isso, todos os males saíram lá da caixa de Pandora. Só restou um. Qual é o nome desse último mal? A esperança. O que a esperança é? É um bem ou é um mal? É um mal. Mas ela não é um simples mal. Ela é o pior de todos eles.
ele é o mais perverso. Por quê? Porque diante de sofrimento, morte, doença, que são os outros males que saíram da caixa de Pandora, diante de todos os sofrimentos, o ser humano poderia simplesmente falar assim: não, eu desisto da vida, eu não quero mais continuar sofrendo. Mas o que ele pensa? Ele pensa na esperança, que está lá na caixa de Pandora. E aí ele continua resistindo a todos os sofrimentos. Então a esperança é o pior dos males, porque na verdade ela prolonga o sofrimento humano. Ela faz com que o ser humano continue sofrendo todos os outros males, continue aceitando os outros males. Então, dessa forma, a esperança não é um bem. A esperança, segundo o mito da caixa de Pandora, é o pior dos males. Então, tudo isso que a gente viu, esses exemplos de mitos gregos, reforçam um pouco o que são os mitos, qual era o pensamento mitológico. E aí, finalmente, a gente tentou dizer qual era um conceito de mito. Então, o que é o mito? O mito é uma narrativa simbólica sobre a origem de algo. Então, é muito importante a gente identificar isso. O mito, ele fala da origem, ou seja, de algo que estava no começo, da origem de algo. Depois a gente teve uma mudança e aí a gente vai começar a ter um outro tipo de pensamento que se iniciou com os pré-socráticos, que foi o tema da nossa aula seguinte, da nossa sexta aula. Antes de entender o pensamento dos pré-socráticos propriamente, a gente tem que entender quais são os fatores que alteraram a visão mítica. E quais foram esses fatores? Primeiro, invenção da escrita. Segundo, surgimento da moeda. Terceiro, a lei escrita. Quarto, fundação da polis, ou seja, as cidades-estado. E quinto, a democracia. Então, todos esses fatores provocaram uma abstração maior do ser humano, provocaram uma participação política maior, provocaram momentos em que o ser humano necessitava ir para a praça e debater com seus pares sobre os rumos da cidade. Provocou reflexões que a partir de agora não eram mais sobre algo que as pessoas estavam falando, mas sim sobre algo que estava escrito e que assim poderia ser mais criticado. Quando você se baseia apenas em algo que é falado, você tem que confiar na palavra daquele que diz algo. E era isso que acontecia no mito. O mito ele é transmitido através da oralidade. E é diferente do pensamento filosófico, que é por meio da escrita. Quem foram os pré-socráticos? Como nós vimos, os pré-socráticos buscavam a arquê. O que é arquê? Princípio, que é o fundamento do ser e não aquilo que antecede no tempo. O princípio não é a origem. O princípio é aquilo que é o fundamento, quase o elemento químico, é a constituição de algo. Qual é o princípio da água? Eu sempre vou dar esse exemplo. Qual é o princípio da água? H2O. O mito vai falar sobre a origem de algo. Por exemplo, a origem da água. Para o mito, a origem da água está em um deus chamado Poseidon, que é o deus das águas. Lá num passado primordial, Poseidon gerou a água, criou a água no passado. Isso é origem. Já quando a gente fala de princípio, a gente não quer saber do passado apenas. A gente quer saber do passado, do presente e do futuro. Por quê? Porque o princípio é algo que vai estar presente sempre. A água sempre vai ser H2O. Então, qual foi a novidade dos pré-socráticos? É que eles não mais buscavam a origem das coisas, mas sim o princípio das coisas. Então a pergunta para os pré-socráticos é: qual é o elemento constitutivo das coisas? Ou seja, qual é o princípio de todas as coisas? Para o Tales de Mileto era a água. Tales vai afirmar: tudo é água. Para Pitágoras é o número. E Pitágoras, curiosamente, foi quem inventou a palavra filosofia. Para Anaximandro é o ilimitado. Já para Anaxímenes é o ar. Para Parmênides é o ser imóvel, ou seja, aquilo que não muda. Já para Heráclito é o contrário de Parmênides. Heráclito acredita que tudo flui e ele vai representar isso através do elemento fogo. Para Anaxágoras, o princípio de todas as coisas é a inteligência cósmica, que o termo grego é nous. Para Empédocles são os 4 elementos.
terra, fogo, ar e água. Para Leucipo e Demócrito é o átomo. O que significa átomo em grego? Aquilo que é indivisível. Na sétima aula nós trabalhamos o texto Introdução ao Pensamento Filosófico, que é um livro do Karl Jaspers. Nós trabalhamos a seção 3, que é intitulada O Conhecimento Fundamental. Aqui a gente vai ter o Karl Jaspers, como filósofo e psiquiatra alemão, e a gente destacou, entre outros trechos, o seguinte: que somos nós? Que são esses olhos que estão no mundo e veem, conhecem e compreendem? Seres pensantes, somos a dimensão única, segundo sabemos, onde aquilo que é se revela em nosso pensamento objetivo, em nossa compreensão, em nossa ação, em nossa criação, em cada forma de nossa experiência. Ele está falando que nós somos seres pensantes, só que nós não apenas pensamos sobre as coisas externas, mas a grande novidade do ser humano é que ele pensa sobre o próprio sujeito. Ele pensa, na verdade, sobre o próprio pensamento. E aí, para sintetizar, a gente trouxe o esquema aqui, em que ele fala que existe a cognição intelectual dos objetos. O que significa cognição intelectual dos objetos? Significa o conhecimento de coisas externas, que são os objetos. E aí na imagem a gente vai poder ver vários objetos que são as coisas externas, que a gente tem essa cognição intelectual, ou seja, tem esse conhecimento sobre aquilo que está fora da gente. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a consciência subjetiva. O que significa subjetivo? Do sujeito. Então, o que é consciência subjetiva? Conhecimento interno. Conhecimento do sujeito. E agora, finalmente, a gente vai estudar algumas questões do Enem. Lembrando, essas questões do Enem são para a gente revisar o conteúdo que a gente trabalhou, mas também são para a gente se desafiar. Então, nem sempre vai ter um conteúdo aqui que a gente trabalhou propriamente, mas servem como desafio. A gente vai tentar responder junto essa questão e depois a gente vai no nosso gabarito para ver se a gente acertou ou não. A primeira questão é uma questão do Enem de 2012 e vai dizer o seguinte: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Um texto de Zingano, Platão e Aristóteles. Eu recomendo que vocês leiam esse trecho novamente e tentem destacar as partes principais. A gente não vai fazer isso aqui nas questões para não levar muito tempo, mas eu recomendo que vocês sempre tentem fazer isso, ou pelo menos releiam uma questão, ok? Continuando. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, 427 a.C. a 346 a.C. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Segundo o texto, ele está afirmando isso? Pode ser. Ou seja, existe uma separação entre razão e sensação. B. Privilegiando os sentidos? Platão privilegia os sentidos? Não. Platão defende a doutrina das ideias, então as ideias estão acima dos sentidos. Letra B, não. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Não. C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. Razão e sensação são inseparáveis? Pode ser, para Parmênides. Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. A letra D pode ser também, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Parmênides não fala que a sensação é superior à razão. Então a gente ficou entre a letra A, a letra C e a letra D. Vamos para o texto agora. Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Vamos ver o que o texto fala. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material. Então, é preciso estabelecer uma relação entre o racional e o sensível que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então, é preciso ter uma relação. Então, letra A, estabelecendo um abismo entre as duas? Não.
Letra C, atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. Razão e sensação têm que estar sempre juntas? Não. Elas têm uma relação mais de hierarquia. Elas não estão no mesmo nível. E elas não são inseparáveis. Você tem que separar, na verdade. Letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Acredito que é a letra D. Por quê? Letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento. Lá na segunda linha do texto ele vai dizer: o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Então, letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então a resposta, letra D. Vamos lá no nosso gabarito. Primeira, letra D. Então está correto. Segunda questão, outra questão do Enem de 2012. Eu vou ter dois textos e aí depois eu vou ter o enunciado da questão. Texto 1, eu sempre recomendo, eu vou fazer a leitura aqui, mas eu recomendo que vocês leiam novamente. Texto 1, Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Esse texto aqui é de Burnet, A Aurora da Filosofia Grega. Vamos agora para o texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Texto História da Filosofia Cristã. Então vamos agora para o enunciado. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. O texto 1 está falando de um pré-socrático, o texto 2 está falando de um filósofo medieval. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... O que essas duas teorias têm em comum? Letra A, eram baseadas na ciência da natureza. O filósofo medieval fala em ciências da natureza. O que são as ciências da natureza? Física, química, biologia, né? Ou algo parecido. O do texto do Anaxímenes, que é o pré-socrático, já tem mais a ver com as ciências da natureza. Já o texto 2, que fala do filósofo medieval, não. É algo mais da teologia, mais falando sobre divindade. Então, letra A, não. O que as duas têm em comum? B, refutavam as teorias de filósofos da religião. O segundo, ele não refutava, ele não negava os filósofos da religião. Então, letra B, não. C, tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Não. Letra D, postulavam um princípio originário para o mundo? Sim. Para o primeiro texto, o princípio era o ar, e para o segundo texto é Deus. Então, o segundo texto, ele diz Deus como criador de todas as coisas. Então, ambos, tanto no texto 1 quanto no texto 2, estão falando sobre princípio de coisas. Letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Não, no texto 1 não está presente isso. Então, a resposta correta é a letra D. Ok, seguindo aqui o nosso gabarito. Terceira questão, Enem de 2014. Texto do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Vai falar o seguinte: compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade, na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Então isso aqui está falando sobre aquele tema que nós trabalhamos, sobre alguns fatores que alteraram a visão mítica, que a gente viu lá na nossa aula 6, que foi a ideia da lei escrita. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Letra A, isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos? Pode ser. Letra A. Letra B, transparência, acesso às informações governamentais? Não.
Letra C, tripartição, separação entre os poderes políticos e estatais? Não. Letra D, equiparação, igualdade de gênero na participação política? Não. As mulheres eram excluídas da democracia grega. Uma mulher não era um cidadão grego. Letra E, elegibilidade, permissão para a candidatura aos cargos públicos? Não. Por que eu já fui direto aqui na isonomia? Porque a isonomia e a isegoria são dois princípios fundamentais da democracia grega. Isonomia, igualdade perante as leis, e isegoria, igualdade no direito à palavra. São dois princípios fundamentais da democracia grega. Então, resposta correta, letra A. Vamos aqui no nosso gabarito, está correto. Terceira, letra A. Quarta questão. Outro texto do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Enem 2015. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Ou melhor, sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Ele está falando aqui da importância da palavra dentro da democracia grega, em que eles tinham que discutir as coisas. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função, a ágora, ou seja, a praça, onde eles iam discutir os rumos da cidade. Letra A, agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não. Letra B, permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Pode ser. Os homens livres que ele estava falando aí, os cidadãos. Letra C, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Letra C, correta. E essa está mais certa ainda que a letra B. Porque a letra B provavelmente está incorreta, porque a letra B fala o seguinte: permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Então é como se já existisse a lei, dada pelo magistrado, por um juiz, que seja, e as pessoas iam na ágora apenas para ter acesso à lei. Mas não é isso que eles faziam na ágora, eles iam para discutir as leis, para criar as leis, que é o que está presente na letra C. Ele diz, para deliberar, ou seja, para discutir sobre as questões da comunidade. Então, a letra C está mais correta até agora. Letra D, reunir os exércitos? Não. Para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra? Não. Letra E, congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias? Também não. A resposta mais correta é a letra C. Quarta questão, vamos conferir o nosso gabarito. Quarta questão, letra C, ok. Quinta questão, Enem 2015, um texto do Nietzsche, que está lá no livro Os Pré-Socráticos. O texto vai dizer o seguinte: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas este estado de crisálida, está contido o pensamento. Qual é esse pensamento? Tudo é um. Então, a frase lá do Tales de Mileto, que diz que a origem das coisas é a água, o Tales diz tudo é água. E o Nietzsche diz que essa frase, tudo é água, pode esconder uma frase mais importante ainda, que é essa que ele coloca no final do trecho. Tudo é um. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Provavelmente, a resposta dessa questão está contida nessa frase, tudo é um, que ele deixou como o terceiro lugar, como o terceiro elemento, que normalmente é o mais importante. Letra A, o impulso para transformar, mediante justificativos, os elementos sensíveis e verdades racionais? Não. Letra B, o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas? Não. Lá quando ele fala em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, ele está falando o contrário disso. Ou seja, ele não está utilizando, quando ele está falando de a origem das coisas e a água, segundo a interpretação do Nietzsche, ele não está falando de imagens, de metáforas, não está contando uma história como acontecia nos mitos. Letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Pode ser. A letra C é muito forte.
Letra D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas? Não, na verdade ele quer um princípio para as coisas. Letra E. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real? Não. A gente vai ficar com a letra C, que sintetiza da melhor forma isso que está no trecho que a gente leu. Então vamos conferir. Quinta questão, letra C. Ok, está correta. Vamos agora para a sexta questão, que é do Enem de 2016. Ele vai ter dois trechos, que são dois fragmentos, um do Heráclito e outro do Parmênides, que a gente lembra, Heráclito e Parmênides possuíam teorias opostas sobre o princípio das coisas. Ambos eram pré-socráticos. O que Heráclito dizia? Que o princípio das coisas é a mudança. O que Parmênides dizia? Que o princípio das coisas é o ser imóvel, ou seja, o contrário da mudança. Vamos começar com o primeiro texto, fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição. Mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa de novo, reúne. Então, palavra principal desse trecho, mudança. Heráclito, mudança. Fragmento B8, do Parmênides. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível. Ingênito é que não se gera, indestrutível que não se destrói. Pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Ou seja, ele está falando que o ser é aquilo que é eterno. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das... Letra A. Investigações do pensamento sistemático? Não. B. Preocupações do período mitológico? Não. Os pré-socráticos vieram depois do pensamento mitológico. Letra C. Discussões de base ontológica. O que é ontologia? O que é ontológico? É a investigação sobre o ser, sobre o fundamento das coisas. Isso que seria ontologia em resumo. Então, é a investigação sobre o ser. Ambos os textos falam sobre o ser? Falam. Para Heráclito, o ser é mudança, e para o Parmênides, o ser é aquilo que é eterno. Letra D. Habilidades da retórica sofística? Não. Os sofistas eram aqueles pensadores da Grécia que, na verdade, utilizavam da sua oratória só para ganhar dinheiro, segundo Platão. Letra E. Verdades do mundo sensível? Não. O Parmênides quer ir além do mundo sensível. Então, a resposta correta é a letra C. Sexta questão, letra C, conferindo aqui no nosso gabarito, está correta. Sétima questão, Enem 2016. Aqui a gente vai ter um trecho lá do Édipo Rei, que a gente trabalhou. Vai dizer o seguinte: o servidor diziam ser filho do rei. Aí o Édipo: foi ela quem te entregou a criança? Édipo está se referindo a Jocasta, que é a atual esposa dele, mas que é a mãe dele também. Então Édipo pergunta ao servidor: foi ela quem te entregou a criança? Aí ele responde: foi ela, senhor. Com que intenção? Para que eu a matasse. Uma mãe, mulher desgraçada. Ela tinha medo de um oráculo dos deuses. O que ele anunciava? Que essa criança um dia mataria seu pai. Mas por que tu a entregaste a este homem? Ou seja, a mãe de Édipo, quando ele era pequeno, entregou para um homem para que ele matasse a criança, para que essa criança futuramente não matasse o próprio pai, que era o esposo de Jocasta na época. O que esse servidor, o que esse servo fez? Em vez de ele matar a criança, ele ficou com pena da criança e entregou para um agricultor, para um camponês. E aí esse agricultor ou camponês levou para uma outra cidade. Então, continuando. Mas por que tu a entregaste a este homem? Aí o servidor diz: tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Aí o Édipo diz: ai de mim, então no final tudo seria verdade. Ah, luz do dia, que eu te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revelo o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não deveria matar. E aí depois disso, o que ele faz? Ele fura os próprios olhos.
Então, o texto do Sófocles, Édipo Rei. O trecho da obra de Sófocles, que expressa o núcleo da tragédia grega, revela o ou a letra A, condenação eterna dos homens pela prática injustificada do incesto? Não, não é isso que ele quer falar em termos gerais. Letra B, legalismo estatal ao punir com a prisão perpétua o crime de parricídio? Não, não foi isso que aconteceu com o Édipo também, não foi preso. Letra C, busca pela explicação racional sobre os fatos até então desconhecidos? Isso é uma explicação racional? Quando você fala que a origem de algo está no oráculo, está no mistério, está no mito? Não, não é racional. Letra D, caráter antropomórfico, ou seja, você pegar um deus e dizer que ele tem uma forma humana. Caráter antropomórfico dos deuses na medida que imitavam os homens? Não. Letra E, impossibilidade de um homem fugir do destino, predeterminados pelos deuses? Sim, é essa a letra E. O Édipo passou a vida toda dele tentando ir contra o destino, e quanto mais ele tentava ir contra o destino, mais ele cumpria o próprio destino. Então, letra E, vamos conferir aqui no gabarito. Está correta a questão. Sétima, letra E. Vamos agora para a oitava e última questão, que é uma questão do Enem de 2017. Texto do Hegel. Vai dizer o seguinte: a representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Então ele está fazendo referência ao princípio do Demócrito. Qual é o princípio para o Demócrito, que era um dos pré-socráticos? É o átomo. O que é o átomo? É aquilo que é indivisível, aquilo que não se divide. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo ou pela letra A, número, que fundamenta a criação dos deuses? Não. Quem disse que o número é o princípio de todas as coisas? Pitágoras. Letra B, devir? Não. Devir é o Heráclito. Devir, que simboliza o constante movimento dos objetos? Não. Letra C, água, que expressa a causa material da origem do universo? Quem é que disse que tudo é água? Tales de Mileto. Então, não é a letra C. Letra D, imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal? Não. Quem é que diz que fala sobre o ser imóvel, que a gente acabou de ver? Parmênides. Letra E, átomo, que explica o surgimento dos entes. Correto, é o átomo. Então, oitava questão, letra E. Oitava questão, letra E, ok. Então, eu sempre registro aqui que é necessário, quando vocês estiverem fazendo as questões do Enem ou de outros concursos, de outros exames, que vocês sempre leiam e depois releiam a questão. Sempre tentem aplicar aquela técnica de leitura, depois leitura sublinhando as partes principais, e aí sim você vai tentar responder a questão. Aqui a gente fez de uma forma mais rápida. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo da nossa aula de hoje, em que a gente tentou, agora por último, responder algumas questões do Enem que tinham a ver com o nosso conteúdo, mas antes a gente fez uma revisão, um apanhado geral do que a gente trabalhou ao longo desse bimestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem deixar aqui no YouTube ou me mandar um e-mail. Até a próxima aula.